Sejam muito bem-vindas, meninas, para o nosso encontro de hoje de Tira Dúvidas. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o nosso desafio gratuito de jejum que está acontecendo no grupo. E nós vamos juntas hoje tirar algumas dúvidas de vocês, falar alguns pontos muito importantes sobre alguns relatos e alguns testemunhos. Eu estou muito feliz porque eu já estou recebendo testemunhas de vocês, relatos de vocês de resultados, de emagrecimento de 2 quilos, 2,5 quilos somente nesses 2 dias de desafio. Então, você está, ó, muito dedicada, fazendo o que precisa ser feito. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que pode, o que não pode no jejum e sobre algumas dúvidas que vão surgindo nesse primeiro momento. Quando terminar a live, eu vou abrir o grupo para que vocês possam tirar dúvidas de vocês, tá certo? Quem ainda não entrou lá no grupo, né? O link está na minha bio, pode entrar se você quiser, sabendo que mesmo que já tenha começado na segunda-feira, tá tudo bem. Você pode mesmo assim ainda participar, porque a gente vai colocando lá muitas informações. Eu decidi abrir essa live hoje porque a live de segunda-feira foi muito rica, foi de muita, de muito conteúdo para vocês, né? E foi muito legal, porque assim, eu fiquei 1h30 quase aqui com vocês e nem percebi o quanto tempo a gente ficou aqui juntas, né? Então foi muito legal, foi muito bacana. Boa noite, Krika querida. Boa noite, Lade. Quem mais está aqui? Cláudia, Fabiola, Renata, Rosiane. Vão chegando, meninas. Sejam muito bem-vindas para mais uma live. Deixa eu ver quem mais que pode vir para cá. Vamos lá. Eu queria que vocês já colocassem aqui para mim. Quem está conseguindo fazer? Quem está no desafio e quem já viu diferença, escreve aqui para mim. Escreve aqui para mim. Tá fazendo? Como tá? Valéria querida, boa noite. Como que vocês estão se saindo lá? Eu queria que vocês me contassem aqui um pouquinho. E o desafio, ele hoje eu postei lá no grupo, os melhores alimentos para quebra de jejum e os piores alimentos para quebra de jejum. E o melhor e o pior faz no seu corpo. Coloquei lá para compartilhar com vocês, para que vocês tenham acesso a isso, tá? Porque é importante que a gente faça isso juntas, né? E eu acho que a maior dificuldade, não sei se seria essa palavra ou maior dúvida, né? É o que comer, né? Durante o jejum, tudo isso. E aí eu quero começar hoje a trazer alguns pontos importantes. Eu queria aprofundar um pouquinho mais hoje a nossa conversa, enquanto vocês não colocam as dúvidas de vocês aqui, mas eu gostaria que vocês escrevessem, tá bom? É, eu recebi uma pergunta. Boa noite, Nailde. Boa noite, querida. Clica, seja bem-vinda. É, eu senti fome, né? E aí, essa pessoa, ela já identificou, essa aluna, que a fome que ela sentiu foi porque ela comeu pouca carne, pouca proteína. Porque assim, meninas, a gente está acostumada a comer uma quantidade pequena, né, de carne. É um bife pequeno, é uma quantidade assim. Boa noite, Mary. Boa noite, Flora. Então, assim, é uma quantidade que a gente está acostumada, mas que não sacia a gente, né? E quando a gente aumenta essa quantidade, a gente se sente mais saciada. Então, hoje eu coloquei lá no grupo a minha quebra de jejum.
né? Coloquei lá, quebrei meu jejum, fiz um jejum mais curto hoje de 18 horas. E aí eu coloquei lá como que eu quebrei meu jejum. Eu quebrei com duas coxas de frango e um pedaço de abacate. Depois, eu fui almoçar, comi uma salada e um pouco de pernil. Quando eu somei tudo que eu tinha comido, acho que eu fui por um queijo numa Tupperware, aí eu comi um pedacinho do queijo branco, e comi mais uma coxa de frango. E eu fiz isso e coloquei é, no Fat Secret, tá? Vou escrever aqui para vocês saberem. É um aplicativo que a gente coloca a quantidade que a gente comeu, né? E aí a gente vê quantas calorias tem, quanto tem de gordura, de proteína e de carboidrato do seu dia. E aí eu fui computando lá, porque ontem eu mandei um áudio para vocês falando sobre calorias, né? Quantas calorias por dia eu posso comer, ou eu devo comer, ou enfim. E aí eu falei que depende muito. E aí eu fiz hoje um teste só para vocês saberem, né? Eu coloquei lá e deu 900 calorias. Deu 900 calorias. Tudo que eu tinha comido era bastante. Eu fiquei muito satisfeita. Eu não consegui comer mais nada. E aí eu já entrei em jejum, porque eu comi. Era essa segunda refeição, acho que por volta de 2h30. E eu não comi mais, porque eu fiquei muito cheia mesmo. Então, por que que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes a relação que a gente tem de proteína, de calorias, com a quantidade que a gente come por dia, é muito relativo. Porque às vezes a gente fala do nosso déficit calórico, e eu tenho que comer tantas calorias por dia. Dependendo do que você come, você não consegue bater essa meta de calorias, ou de proteína, ou do que seja o seu objetivo, porque você comeu um alimento que te deixou muito nutrida, muito alimentos sacitogênicos, que traz muita saciedade, entende isso? Então eu quis fazer uma comparação para vocês verem. Eu comi muito, eu não comi pouco. E hoje não foi um dia que eu estava com muita fome. Foi um dia que eu estava com menos fome. Talvez um dia que eu estivesse com mais fome, essas duas refeições elas fossem bem recheadas, com bastante proteína. Mas eu fiz questão de medir, de medir não, de pesar, para falar para vocês quantas calorias eu comi no dia. No dia, eu comi 900 calorias. Então, assim, eu não estou falando de bom ou de ruim, se essa quantidade é boa ou é ruim. O que eu estou falando para você é que muitas vezes a gente fica saciada, né? E eu dei um desafio hoje para vocês lá, né? Depois eu vou até contar para vocês, perguntar para vocês quando eu abrir o grupo como foi esse desafio, né? Porque eu dei um desafio e falei assim: coloca metade da comida que você está acostumada no seu prato, come, espera 5 minutos, veja como você se sente. Se você sentir fome ainda, repete, mas foca na proteína. Qual que é a ideia desse exercício simples, mas desafiador? Te observar, ver a sua ansiedade, ver a sua saciedade, ver como você se sente. Então, a ideia é exatamente trazer essa consciência para você. Que tá tudo bem, meninas. A gente pôr menos comida no prato. Tem gente ainda que tem a crença de que jogar comida fora é pecado, né? Que ainda tem essas dificuldades. E você pode muito bem eliminar isso. Boa noite, Aline. Fazendo esse processo de colocar menos comida no seu prato, porque também não é pecado você repetir.
né? Então é isso, né? Eu tenho muita ansiedade, acabo comendo muito, sim, muitas vezes, na maioria das vezes, ou quase sempre, a gente come por ansiedade mesmo, né? Estou, estou com uma certa dificuldade, ansiedade de comida, mesmo sem estar com fome. Ontem fechei minha janela, era 17 horas. Quando era às 10, estava com muita fome. Aí custei a dormir. Ótima pergunta. E pergunta não, né? Relato. Mas vamos lá. Quando a gente sente fome à noite, tá? Principalmente assim antes de dormir, que 10 horas já é o horário de eu estar indo para a cama. Presta atenção em alguns fatores que podem estar acontecendo com você. Mas veja só, Rô, isso vai passar, tá bom? Isso vai passar. Essa sensação de fome, ela nos primeiros dias ela acontece mesmo, porque o seu corpo está acostumado com a energia rápida. O que que é energia rápida? Tudo que eu dou para o meu corpo de carboidrato, de. Eu vou falar as coisinhas que a gente come aí: bolacha, pão, biscoito, bolo, arroz, batata inglesa. Isso. Tá? Porque eu trouxe ainda dois alimentos que é comida de verdade, que é o arroz e a batata. Mas os outros não, né? Os outros eu preparei ou comprei pronto. Esses alimentos trazem energia rápida para o meu corpo. O que que é isso? Né? Caiu, queimou, caiu, queimou. Só que nem sempre o que cai eu queimo como fonte de energia. Muito eu guardo uma parte, que é na minha pochete, né? Lá no Pânceps, e aí o restante eu uso como energia para mim utilizar ali naquele momento. O meu corpo, espertinho como ele acostuma com isso, porque queimar gordura não é fácil, dá trabalho. E ele não quer. E aí o que que acontece? Ele começa a te dar estímulo de fome e pensa você que ele quer energia rápida. Então você vai ter fome de brócolis, de franguinho grelhado. Não, você vai querer comer uma comida palatável para te dar energia rápida. Você quer comer um macarrão, você quer comer um lanche, você quer comer um petisco, você quer comer uma coisa rápida, né? Então é isso que a gente quer nesse horário. Por que que isso acontece? Bom, esse é o primeiro fator, tá? Porque você está acostumado, seu organismo está acostumado a isso. Segunda coisa, quando é nesse horário, você se nutriu pouco durante o dia. Então, fome noturna é resposta de pouca nutrição durante o dia. Então, eu comi pouco nutrientes, não são poucas comidas, tá? Entendeu? Outra coisa também que pode estar acontecendo aí, seu cortisol e a sua insulina estão desreguladas. Tá alta, tá? E normalmente, meninas, o que que acontece esse horário? Quando a gente chega em casa, que a gente chegou do trabalho, da escola, da faculdade, sei lá, eu, da sua vida aí, da sua rotina, é o momento que o estresse te pega. Por quê? O momento que a gente se sente mais estressado não é de manhã que o dia começa, né? É mais para o final do dia, mas quando às vezes a gente aguenta o dia inteiro, chega em casa, quer relaxar, quer descarregar, quer, enfim. E a forma que a gente encontra é essa, é desse alimento que muitas vezes o problema nem é o alimento propriamente dito, mas é o como a gente usa ele para gerar prazer para gente. Então, nesse momento, né, você pode também, né, tá ali naquele momento mais relaxando, onde ainda tem uma resposta do seu dia de estresse. E aí, o que que você quer, gata? Você quer comer uma pizza e tomar um refrigerante.
Você quer um negócio que te traga ali um. Por quê? Porque, infelizmente, a gente aprendeu a descontar as nossas emoções na comida. A gente aprendeu a ter resposta rápida aos prazeres que a comida nos dá. Toda essa modernidade que a gente está vivendo hoje, ela tem uma resposta, né? E a resposta é o nosso corpo, as nossas patologias, o nosso sobrepeso, a nossa ansiedade, o nosso estresse. Então veja só quanta coisa, Rosiane, pode estar acontecendo com você nesse momento. E quanta coisa que a gente vai ajustar, né? Quando eu fui uma pessoa que foi para Carbolândia no final do ano, comprei uma passagem de ida, mas graças a Deus comprei as de volta também. E aí passei por lá, né? Comi as coisas do final do ano e aquela festividade todas. Quando eu voltei determinada no dia 2, né? E quando eu me determino a fazer alguma coisa, eu me determino. Eu voltei com o pé direito. Falei, vou começar a fazer o meu processo certinho, bonitinho, como eu sempre fiz. Trazendo o autocuidado, trazendo o meu jejum, trazendo a minha alimentação e comecei. Os primeiros dias eu sentia fome de madrugada. No meu caso, era porque eu estava querendo uma resposta rápida de energia ali para o meu organismo. Ele não queria trabalhar. Ele não queria ter que trabalhar com proteína, que dá muito trabalho. Mas o que eu te falo e te aconselho, continue. Isso vai passar. E, inclusive, seu sono vai melhorar e você não vai ter mais essa dificuldade para dormir, tá? Imagina eu que comi 2 horas da tarde. Eu nem sinto fome à noite. Nenhuma. Inclusive, ainda estou satisfeita do meu almoço. Fazem 4 horas que eu comi, né? 4 não, 5. 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30. 5. Eu ainda nada, né? E aí amanhã eu ainda levanto, faço as coisas, um monte de coisa, tal, tal, tal. Eu vou sentir fome, fome, fome na hora do almoço. Mas tudo é uma questão de adaptação. Então fica tranquila, tá? Fica bem tranquila. Teve uma das meninas que falou assim para mim: Ô, calma, uma das coisas mais importantes que você falou na live foi: se você tá na Carbolândia, volta com calma, para você dar um passo de cada vez. Não vá com muita sede ao pote. E é sobre isso, tá? Come carne de carneiro. Então, a ansiedade, meninas, ela existe, né, na nossa vida. Ela só não pode tomar conta da gente. Ela só não pode fazer a gente comer mais do que a gente precisa e necessita. A gente precisa aprender a lidar com essa ansiedade. Porque, de novo, essa vida enlouquecida, corrida, que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que dar a volta por cima, a gente tem que fazer acontecer e emagrecer, né? Que fica por último, inclusive, que não deveria, que a gente deveria estar em primeiro lugar, né? Mas normalmente a gente não tá. A gente faz tudo para depois a gente se cuidar. Isso, é sobre isso. Então, a gente precisa aprender a lidar com essa ansiedade. Existem formas de lidar com essa ansiedade. Eu ensino, inclusive. Eu ensino, inclusive. Né? Eu tenho um método que chama Magras Sem Ansiedade, né? Que é o método de autoconhecimento, para você aprender a lidar com essa ansiedade, tá? Por quê, meninas? Porque sim, a gente come por ansiedade, infelizmente.
a gente come por ansiedade, mesmo sem fome. E é aí que a gente engorda, tá? Eu tô indo bem, segunda-feira fiz 24 horas, terça e quarta 16. Ontem senti fome à tarde porque eu comi pouca proteína. Hoje eu comi mais proteína e tô super bem. Conta, Fabiola, quantos quilos já emagreceu? Leni, oi Leni, querida. Tô com dificuldade de voltar ao ritmo. Como que eu faço? Olha, você pode me chamar e a gente conversar. O desafio é um caminho, né? O desafio, ele serve para isso, para dar esse estímulo na gente, né? Eu sempre falo, meninas, 7 dias não faz milagre, mas traz grandes movimentos para vocês, tá? Traz grandes movimentos para vocês. E às vezes uma fala minha, uma frase, um ensinamento que eu te passo faz virar sua chave, faz virar o jogo, tá? Às vezes você precisa de um acompanhamento, às vezes você precisa que eu pegue na sua mão, que eu vá com você, que eu te ajude. Tem gente que precisa disso, de uma pessoa o tempo todo estimulando. Se é o seu perfil, né, você vai ter a oportunidade de continuar comigo depois, por exemplo, tá? Mas tem gente que consegue seguir fazendo um desafio aqui, e a ideia do desafio é que você aprenda a fazer jejum da forma correta e que você consiga emagrecer com leveza, equilíbrio e saia do efeito sanfona, certo? Porque isso é que é o importante, é? Ah, eu quero que você seja minha aluna? Claro que eu quero. Eu tenho 200 mulheres no grupo. Se eu pudesse fazer com que as 200 fossem minhas alunas, nossa senhora, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas não é assim que as coisas acontecem, infelizmente, né? Mas se você é uma pessoa que quer ter uma vida transformada, você está no caminho certo. Porque a transformação que eu faço nas minhas alunas é uma transformação de dentro para fora. É uma transformação que acontece para a vida, além do emagrecimento. É você se sentir empoderada, forte, determinada, saber que você é capaz de conquistar tudo e muito mais. E você consegue sim emagrecer. Você consegue sim quebrar os seus padrões. Você consegue sim sair desse lugar de ansiedade. Você consegue começar a se olhar no espelho, gostar do que vê, a se amar, a se colocar em primeiro lugar, aprender a dizer não. Quando você fala sim para o outro, você está falando não para você. Então, muitas vezes você deixa de fazer suas coisas para fazer as coisas para os outros, para agradar os outros. Porque nós, que temos problemas com sobrepeso, normalmente queremos agradar, pertencer, não queremos dizer não, não queremos ser, a chata da vez, a gente não quer se indispor com ninguém, porque a gente só quer agradar. A gente só quer pertencer, a gente só quer estar em algum lugar onde as pessoas falam, ai, como ela é querida, como ela é legal. Mas no fundo, a gente está acabando com a nossa vida, a gente está acabando com a nossa saúde. Então, são situações que a gente precisa aprender a repensar, a se colocar, a se amar, a se pôr em primeiro lugar. Deixa eu ver se está gravando aqui. Então, é aprender isso, sabe, meninas? Então, é sobre isso, sabe? É sobre isso, entende? Então, essa é uma forma de você. Me deu uma fominha agora, mas passou. Toma água, tá? Toma água, pode tomar água. Fiz 16 horas de jejum, mas estou sem verduras e legumes em casa. Eu comi arroz, e feijão, muita proteína. Joguei meu jejum fora. Mesmo começando por proteína, não. Você começa por proteína. Dani, está no grupo? Eu falei isso no grupo. Mandei áudio falando sobre isso, tá? A gente começa uma boa quebra de jejum quando a gente come proteína, tá bom? E tá tudo bem você não ter verduras na sua casa. Você tá fazendo uma carnívora aí. Não, você comeu arroz e feijão, você tá fazendo uma low carb. Tem problema.
tá? As folhas, os vegetais, né, as verduras e os legumes, mas as verduras, né, que são as folhas em geral, ou aqueles legumes com baixo índice glicêmico, tipo abobrinha, chuchu, esses têm muita fibra, né? Então, eles ajudam no nosso intestino, né, nesse quesito. Mas eles são pobrezinhos de nutrientes, por isso chamam micronutrientes, tá? Então, não necessariamente não vai fazer falta para você, tá bom? Mas isso, meninas, é muito da estratégia que você usa para a sua vida, tá certo? Eu, por exemplo, ensino os meus alunos a fazerem todas as estratégias que vocês possam imaginar, tá? Porque tem um jogo por trás, né, de se ensinar todas as estratégias. Porque eu nunca ensino só uma coisa, ensino várias juntas, tá? Boa noite, Cida. Você tá tão bonita hoje. Ah, obrigada, meu amor. Olha lá, a Fabiola mandou hoje, eu fiquei tão feliz. Ó, comecei segunda com 72.900. Hoje é terça com 70.200 e quarta com 69.150. Eu não estou falando isso para vocês, porque já recebi mais alunas falando isso. Eu pedi para ela falar aqui para vocês dizerem que na história da carochinha. É real. Obrigada, viu, Flora, meu amor? Um beijo. Eu preciso de um apoio, Dani. Tamo junto. Amanhã eu resolvi fazer todos os dias. Não sei de fazer isso, mas eu quis nesse desafio. Quando vocês estão num processo único, gente, tá tudo bem, tá? O que é importante vocês saberem da balança, tá? E gravem isso, tá? Eu falei na segunda-feira, vou falar hoje de novo. Não sou a mulher dos números. Eu sou a mulher da evolução, da constância, da mudança, do processo. Porque aí, minha amiga, o número ele vem. O número que você quiser, ele vem. Então, é só fazer o que precisa ser feito. Devagar, tranquilamente. Você vai chegar no seu objetivo. Sem sofrimento. A balança, ela é muito legal quando ela te ajuda, quando ela te estimula. Porque se ela não te estimular, por exemplo, se eu estou num processo, eu me pesei, certo? No dia 2. Eu falei, bom, agora eu vou me pesar só daqui uma semana. Vou me pesar toda sexta-feira de manhã, para ver como está sendo a minha evolução, porque eu engordei, né, durante esses dias. Claro, né? A gente vai para Carbolândia, não quer engordar. E aí, eu falei, bom, na hora que eu chegar no meu objetivo, ponto, acabou. Não me peso mais. Porque eu não gosto de balanço. Eu não curto balanço. Então, para mim, a balança não é benéfica. Se eu chegar na sexta-feira e eu me pesar, e eu não tiver com o número que eu tô aqui na minha cabeça, que eu tenho quase certeza absoluta que eu estarei, mas se por acaso eu não estiver, eu vou ficar triste. E aí, sabe o que eu vou fazer? Não vou me pesar mais. Aí eu vou aumentar para 2 semanas. E assim sucessivamente. Por quê? Minha amiga, se o seu intestino não funciona direito, você está tomando muita água, se você sofreu ali um calor excessivo, teve uma retenção de líquido, não dormiu bem, está estressada, exagerou no sal, comeu uma comida diferente no restaurante, meu, qualquer coisa pode interferir no seu peso. Uma das meninas me perguntou, Cá, é normal oscilar 2 quilos? Um dia eu tô 2 quilos mais magra, outro dia 2 quilos mais gorda. 2 quilos mais magra, 2 quilos mais gorda. Eu falei, pra que tá se pesando desse jeito? É normal oscilar, é normal. Mas a gente não quer, né? A gente quer se baixar, né? Eu falo que a gente nunca tem o número é, definido de emagrecer, né? Se emagreceu 10, você quer mais 2. Se emagreceu 12, quer mais 2. Se emagreceu 14, quer mais 2. E assim a gente vai computando.
Tem uma moça na internet, o processo de emagrecimento dela foi através da caneta. E ela fez uma retrospectiva dela de janeiro a dezembro. Então, quando ela fez essa retrospectiva, você consegue ver a, o quanto ela emagreceu. Ela fala como que foi, ela fala que foi a caneta mesmo, e tal. Mas chega assim, ó, em julho, ela estava ótima. De julho para frente, ela ficou assim, com aquela cara de doente, com aquela coisa magra. Aí chegou dezembro, ela estava magra, 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 com aquela cara seca, aquele corpo seco. E eu falei, poxa, pensei com cabeça de mulher, né? A gente nunca está satisfeita. Aí a gente pode falar o que a gente quiser, a gente pode olhar para ela e falar que ela tá feia, que ela tá com cara de doente, que ela tá isso, que ela tá aquilo, mas ela tá feliz da vida. E é isso que importa. Ela tá bem com ela mesma. Mas pra gente que tá olhando do lado de cá, às vezes a gente fala, ai, nossa, tava bom em julho, né? Como eu falei aqui para vocês. Em dezembro ela já tava muito magra. E daí? Né? Porque a gente nunca está satisfeita. A gente não quer, uma hora é o cabelo, uma hora é a barriga, uma hora é o peito, uma hora é o braço, uma hora é a perna, uma hora é o isso, uma hora é aquilo, uma hora é o peso. Cada hora uma coisa, né? Mas a gente tem que aprender a ser feliz com a gente mesmo, que é o fator mais importante do nosso processo. Então, a gente precisa usar a balança a nosso favor. Tá? Se ela estiver contra você, gata, joga fora, doa, guarda. Ih, minha filha, aqui não tem balança, viu? Aí quando eu vou me pesar, eu vou na minha mãe e me peso. Aqui eu nem tenho para evitar qualquer coisa. De nada, Fabiola, meu amor. Pode, Cida. Às vezes chego da rua rápido, aí não sei como que eu quebro meu jejum. Pode ser com azeitona? Pode, pode, tá? Às vezes eu quebro com azeitona, às vezes eu quebro com castanhas. Né? As castanhas, a gente precisa tomar cuidado só com o nosso intestino. Se você tem um intestino que é mais para solto, é, ou muito descontrolado, a gente precisa tomar cuidado com as castanhas em geral, porque na maioria das vezes elas possuem muitos fungos. Esses fungos em contato com o seu intestino pode ser que não sejam muito legal, mas isso é muito, varia muito, tá? De pessoa para pessoa. Só você se alimentando para saber. Nada melhor do que o jejum para te trazer essa resposta, tá? Mas pode azeitona, pode castanha, pode queijo, é, pode iogurte, pode ovinhos, pode uma carninha de porco. Hoje eu fiz pernil, cortei bem pequenininho, assim, tipo, tamanho de torresmo. Pus na air fry, deixei ficar bem douradinho. E aí, pus na geladeira, né? Quando eu quero comer, eu vou e aqueço, como igual petisco, sabe? Então, quebra o jejum com ele, porque, né? Chamate gelado pode ir no jejum? Pode, pode sim. Oi, Silvana. Clarice, minha insulina está 1,5, glicose 9,9, hemoglobina 5,3. Devo me preocupar com a cetoacidose? Não, você deve se preocupar em baixar essa hemoglobina, né? Sua glicada tá alta, 5,3. Tá bom? Ótimo, ó. Quando eu faço jejum, eu fico com mau hálito, como evitar? Pode acontecer, tá? Pode acontecer, meninas. O mau hálito, né? A bafudinha da vez. Quando eu faço jejuns muito longos, eu fico bafudinha, assim. Aí sabe o que eu faço? Não converso muito perto das pessoas, escovo meus dentes mais vezes e tomo bastante água, tomo água com sal.
Chá de hortelã, de espinheira santa, de cidreira, ajuda muito. Enxaguatórios bucais também. Se você não é a favor, você pode usar óleo essencial. É, essa coisa do hortelã, tanto da pasta de dente, quanto do enxaguatório bucal, quanto do chá, ou do próprio óleo essencial já ajuda muito, tá? É, mas quando a gente entra no processo de cetose, aí o nosso hálito fica um pouco, né, da cetona mesmo. Então a gente tem isso. Então tomar muita água, tomar chá, não vá mascar chiclete, tá? Chiclete é um dos piores alimentos que existe, tá bom? E, né, só para você ter uma ideia, é a mesma borracha que faz o pneu é do chiclete, tem talco, os piores adoçantes. Assim, fora que você vai dar estímulo de açúcar, de doce o tempo todo pro seu organismo, aí você vai ter mais vontade de comer doce durante o dia. E você fica produzindo suco gástrico o tempo todo, você tá mastigando, né? Só que não chega nada no seu estômago. Então, seu estômago tá achando que vai chegar alimento e não chega. Aí o que que acontece? Você pode ter uma gastrite, você pode ter um problema de estômago que você não tem hoje por conta disso. Então, você vai achar que é por conta do jejum e não é por conta de você ficar mascando chiclete, tá? Muito café também, tá? Gera desidratação, que também pode gerar esse desconforto. Então, a ideia é tomar chá, escovar mais os dentes, fazer um gargarejo aí com olhinho essencial de hortelã, falar um pouquinho mais para dentro, não ficar falando tão perto das pessoas, né? Tem gente que fala assim na cara das pessoas. Aí o bafo que vai que nem leão, derruba a pessoa desmaia, né? Aí, então a gente evita, mas a gente fica bafudinha. Boa noite, Selene, querida. Ai, manda os suplemento, mandam. Todo dia no espelho e balança. Bora mudar isso, Cida. Cida, ó, mulher. Bora mudar isso, meninas. Tem alunas aqui, seguidoras, mais seguidoras, né, do que alunas, que já me seguem aqui há tanto tempo. Bora fazer um 2026 diferente. O que que você está esperando para se transformar na minha aluna? Chega de ficar nessa tentativa que não vai, não vai, não vai. Às vezes você precisa do que está aqui atrás das câmeras. Chá de cravo também é bom. Mastigar um cravinho também. Verdade, Du. Tinha esquecido, verdade. Bora se programar. Eu vou fazer o primeiro passo agora é fazer a imersão. 40 dias que eu fiz a primeira turma no final do ano. Foi incrível. Foi espetacular. Foram vidas transformadas. Foi maravilhoso. E provavelmente eu vou fazer a imersão novamente. Ela tem um custo super baixo, meninas, é R$ 297 para uma imersão de 40 dias. Tem 4 estratégias alimentares, tem protocolos, tem mudança de mentalidade, eu trabalho seu espiritual, seu mental, é espetacular. Então, é uma transformação sensacional. Silvana, glicada alta, glicada boa é 4,5. Lenise, ó, tô tomando Monjaro, em 4 dias perdi 4 quilos, mas também mudei minha alimentação. É claro que você vai mudar sua alimentação, você não tem fome, né? Então, assim, a gente tem que conversar daqui para frente. Daqui a uns meses a gente volta a conversar.
Ah, entendi. Mas usa essas outras estratégias agora para melhorar, tá bom? Tá certo. Hoje minha corrida me deu muita energia em jejum. Uhum. Dá muita disposição, né? Uma pergunta. Eu não entendi, mas vamos lá. Pode colocar na água? Não entendi, Simone. Ah, se usar para colocar na água, só de cozinha. Pode ser. Eu uso sal lebre grosso, sabe? E normalmente a gente olha na composição ali para ele não ter passado por nenhum processo químico. Aí você pode usar, tá? Seu acompanhamento online funciona como? Eu faço uma estratégia, né, personalizada para você e a gente vai trabalhando em cima das suas dificuldades para que você consiga manter, né? Tanto o protocolo de jejum quanto a alimentação, e vou trabalhando o emocional, que é o principal, tá? Porque saber fazer jejum e alimentação, gente, isso vocês aprendem da noite pro dia, como vocês aprenderam lá no grupo, certo? A dificuldade que a gente tem qual que é? É lidar com as nossas emoções. A gente engorda porque a gente comeu brócolis e peixinho no almoço? A gente sabe que não. A gente sabe que a gente engordou porque a gente comeu. A gente sabe que a gente comeu mais do que a gente deveria. E a gente sabe que a gente comeu errado. E por que que eu comi errado se eu quero emagrecer? Por que que eu tô comendo errado se eu tô 30 quilos em cima do meu peso? Por que que eu tô comendo errado se eu sei que a minha glicada tá tão alta? Eu já tô com o exame na mão. Porque às vezes a pessoa, ela tá acima do peso e os exames dela tá bom. Só que a nossa saúde é igual um cartão de crédito. Você vai gastando, você vai gastando, você vai gastando, estourando todos os limites, e uma hora a fatura vem, uma hora a conta chega. Não tem corpo que resista. Então a gente tem que trabalhar o que? O nosso emocional. É o nosso emocional que a gente tem que trabalhar. Percebe? Que são as nossas questões que a gente tem que trabalhar. Então é isso que a gente foca, nessa mudança. Exatamente, Dulce. Isso mesmo, exatamente. Então, meus amores, a gente tem que fazer as coisas que precisam ser feitas para mudar. Uma das meninas me mandou mensagem hoje, eu falei, eu vou falar isso na live. E foi uma das coisas que me fez abrir essa live hoje. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Ela me perguntou o seguinte: e aí, quando me der vontade de comer alguma coisa? Um bolo, um pão de queijo, um doce? Eu não vou poder comer mais nada? É, eu só vou ficar com 2 refeições por dia? Uma refeição por dia? E uma refeição de sal? Eu não vou poder comer mais nada? Agora, eu te pergunto, né? E aí ela ainda frisou e falou assim: eu como isso, mas é de vez em quando, não é sempre. Agora eu pergunto para você que está aí me ouvindo, pensa e me fala. Você engordou comendo de vez em quando um bolo, um pão de queijo, um doce, um sorvete? Conta para mim e seja sincera. Escreve aqui, eu quero ouvir você.
Eu engordei porque eu comi uma fatia de panetone? Claro que não. Eu engordei porque eu ia para a cozinha, acordava de manhã, tinha feito lá minhas 14 horas de jejum, que nem é o meu normal, mas tomava café da manhã com pão, com café com leite, com pão de queijo, com não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu fazia almoço. Aí ia cozinhar, beliscava, beliscava, porque passava o dia inteiro cozinhando, né, por conta da ceia, das afins, beliscando, 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 comendo sem perceber, sem estar com fome, comendo e comendo e comendo e comendo. Então, é por isso que eu engordo, porque eu como um pão de queijo? Não. Agora, outra pergunta que eu vou te fazer. Você me perguntou ou você me pergunta? Eu posso comer bolo, tarará, tarará, tarará? Eu nunca mais vou poder comer isso na minha vida? Óbvio que você vai poder. É óbvio que você vai poder. Ok? Mas eu te pergunto, qual é o seu verdadeiro objetivo? Aí ela falou assim, olha a frase que ela utilizou. Ah, eu tenho uma pessoa que fala sempre para mim assim: você não vai viver, e se você morrer amanhã? Você não vai viver mais? E se você morrer amanhã? Ok. E se você não morrer amanhã? Porque na maioria das vezes, a gente come exatamente com essa desculpa. E eu não vou viver mais, porque o sinônimo de comer é viver, só que é o contrário, né? Quanto mais a gente come, menos a gente vive. Eu te faço uma pergunta e pensa aí na sua casa, nesse momento. Quantas pessoas você conhece com 70 anos que pesa 120 quilos? Não precisa ser somente da sua família. Vamos abrir o leque. Pode ser vizinho, pode ser distante, pode ser uma pessoa aleatória. Você conhece alguém com 70 anos que pesa 120 quilos? Não existe. Você acha que essa pessoa, ela emagreceu ou ela morreu? É exatamente isso, Fabiola. É para a gente refletir. É para a gente refletir. É para a gente pensar. Por quê? Ainda está muito bom, tá? Ainda está muito bom se a gente morrer. Porque os índices mostram para gente como que chama? É, travou, voltou. As estatísticas mostram para gente que, normalmente, as pessoas que têm os problemas de saúde, elas não morrem. Quem ainda morrer, ok, né? Não vamos dizer que ainda é um dos melhores caminhos, porque não é, né? É muito egoísmo da nossa parte. A gente se fragiliza, a gente não se cuida, hum? E ainda a gente deixa de viver o nosso propósito, de fazer as coisas que a gente precisa, porque a gente negligenciou a nossa saúde.
E ainda deixamos aqui pessoas que amamos, isso quando não damos trabalho para filhos, né, para pais, para família. E aí a gente deixa de viver o nosso legado, de fazer as coisas que precisam ser feitas, porque a gente negligenciou a nossa saúde. Vou contar uma história para vocês, que é do Paulo Canuto. Paulo Canuto, ele morreu. E ele estava contando isso, ele conta, tá? Se você procurar no YouTube, você vai ver. Ele conta, eu morri. E o médico tentou me ressuscitar por 5 vezes. Na quinta, eu não voltei. E ele fez o meu laudo, meu óbito. E aí, como que ele sabe isso? Porque ele viu, ele estava na sala, e ele estava fora do corpo, ele viu aquilo tudo acontecendo. E ele fala que nesse momento, ele é um pastor, né? Então ele fala, nesse momento eu tive um encontro com Deus. Deus chegou do meu lado, virou para mim e falou assim: é, você é um suicida. Ele disse assim que ele gelou, né? Ele olhou para aquela situação e ele continuou falando, né? Jesus continuou falando para ele: eu tinha um plano extraordinário para você. E você acabou com tudo isso. Porque você não seguiu com a vida que eu, né, deixei para você. Aí ele falou assim: e não é só isso, eu vou te dar uma visão. E aí pegou e deu uma visão para ele do velório dele. O velório dele acontecendo, ele no caixão, todo arrumado, cheio de flores em volta. Tinha coroa de flores, a família, os amigos, todo mundo chorando, aquela cena mesmo, ele fala assim, é tão real como se eu tivesse ali mesmo. E as pessoas iam até o caixão e falavam assim, tão jovem, ele tinha 44 anos na época, tão jovem, por que Deus tirou ele da gente? Ah, ele tinha tanto para viver, por que Deus fez isso? E aí, ele olhando aquela cena, Jesus atrás dele ainda falava para ele assim: olha lá, além de você tirar sua própria vida, eu ainda sou julgado. Eu sou o culpado por isso. Veja só, além de eu ter feito tudo por você, você negligenciou e eu sou o culpado em você fazer isso. As pessoas me julgam pela sua negligência. Porque Deus faz tudo por você, menos a sua parte. Menos a sua parte. E qualquer um de nós aqui podemos mudar o jogo em qualquer momento da nossa vida. Então eu te pergunto: você quer viver para cumprir o seu propósito? Aí eu te pergunto: qual o seu propósito? É um propósito que você consegue falar não para o pão de queijo? Hoje não.
Hoje, não. Por quê? Porque eu quero seguir o meu propósito. Então, eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero que você pense sobre isso. Quão você quer, de fato, melhorar a sua saúde? Quanto você quer, de fato, emagrecer com saúde? Sem mágica, sem atalho, fazendo o que precisa ser feito no seu tempo, com o que precisa ser feito. Você não precisa fazer grandes coisas, nem elaborar grandes coisas. Você só precisa de constância. É disso que você precisa. E é sobre isso. Então, eu quero que hoje você vá dormir pensando nisso que eu te falei. E o quão isso pode transformar, de fato, a sua vida. Então pense. Pense qual é o seu propósito e se você quer de fato cumprir ele aqui na Terra. Combinado? Então eu vou encerrar essa live com essa reflexão, tá bom? Então um beijo no coração. Fiquem com Deus. Eu vou lá abrir o grupo agora, tá bom? Para vocês tirarem dúvida. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.